sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Cíntia Falcão, consultora jurídica da ACREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. E hoje nós vamos falar sobre os desafios do consumidor de veículos no atual cenário econômico. Essa live é realizada com a parceria com a Vetera Tecnologia, empresa que atua como registradora de contratos de financiamento de veículos e que nós vamos conhecer um pouquinho mais através do vídeo institucional que nós vamos assistir agora. Com mais de 20 anos de know-how e experiência, a Vetera é referência e possui forte atuação no mercado de crédito, envolvendo financiamento de veículos para bancos, financeiras, administradoras de consórcios e credores no geral. E agora, com o mundo mais smart e intuitivo, embarcamos nessa e movemos todas nossas operações através do nosso software online, a VTR Smart. Através da VTR Smart, você se beneficia de uma plataforma inteligente e integrada, que possibilita a todos os envolvidos o registro das operações de crédito de forma rápida, segura e eficiente. Assim, todos têm a certeza de que a operação de crédito e a consequente constituição da garantia sobre o veículo se dará em tempo real e com a máxima eficiência. Nossos maiores diferenciais estão na confirmação dos dados da garantia de forma automática, possibilidade de acesso a consultas quanto ao histórico e status da garantia, e uma equipe preparada para te atender de maneira exclusiva. Temos uma preocupação clara e agimos com veemência perante as políticas de segurança e LGPD. A Vetera se responsabiliza com os dados dos clientes. Agimos de maneira legal e assertiva com as questões de compliance. Conheça mais sobre nós, nossa ferramenta, e junte-se à empresa que mais entende do seu negócio. Afinal, seu negócio é o nosso negócio. Bom, e para levar esse conteúdo tão relevante hoje para muito mais pessoas, quero apresentar o Júlio, o nosso intérprete de Libras, que vai ficar com a gente hoje. Júlio, seja muito bem-vindo. Bom, e sobre o tema da nossa live, então, a gente traz aqui hoje uma grande especialista no tema, que é a Tereza Fernandes, consultora econômica da TF Consultoria e da FenaBrave, Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores. Tereza, seja muito bem-vinda. É um prazer poder ouvir você aqui hoje. Mas antes de passar a palavra para você aqui agora, eu quero pedir para que todas as pessoas que estão nos assistindo encaminhem perguntas no nosso chat para que você responda no final da sua apresentação, tá? Então, a palavra é sua, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite da ACREF, da Vetera, para participar dessa live e dizer a todos que estou muito contente de poder, de alguma maneira, contribuir para um diálogo e uma conversa, tá certo? Que avança na medida em que os tempos evoluem. Eu queria dividir essa nossa conversa em algumas partes e começar com a discussão da macroeconomia, porque, no fundo, nós estamos passando por um processo de mudança que é muito radical em todas as áreas de atuação, eu diria que da sociedade como um todo. Então, para começar realmente, eu gostaria de falar um pouco do que está acontecendo do ponto de vista macroeconômico. Não é uma coisa que eu vá me aprofundar, mas a gente vai projetar alguns slides e, em cima disso, tá certo? Nós vamos efetivamente iniciar essa conversa. Então, dentro da visão do cenário macro, eu diria que da pandemia até esse ano, os lockdowns chineses, nós passamos por vários processos que interferiram na economia global. Primeiro caso da pandemia, nós tivemos inicialmente uma paralisação muito forte no que se refere às atividades econômicas, porque praticamente fechou tudo no mundo. Em seguida, a gente teve todo mundo em casa, uma ajuda forte, né, uma injeção de liquidez no mundo inteiro, também muito grande, que propiciou um poder de compra para a população que estava encarcerada relativamente grandes. Com a parada da produção de um lado e um aumento vamos dizer assim, de riqueza do outro, apareceu um desequilíbrio. Eu tinha
uma demanda grande e não tinha quase nenhuma oferta, né? E isso foi o início efetivo daquilo que a gente pode chamar do processo inflacionário global. Eu não tinha como produzir e as pessoas queriam consumir. Isso aconteceu na área industrial de maneira geral, né, como um todo, e foi passando para os demais segmentos, e se espalhando do ponto de vista internacional. Então, as cadeias produtivas ficaram paralisadas. O setor automotivo é um dos setores que foram mais afetados. A gente viu em 2020, efetivamente, tá certo? Um pessoal com dificuldade de aquisição de matéria-prima, de insumo, de partes e peças, pode passar de partes e peças efetivamente com dificuldade para a produção, e o pessoal querendo demandar. Então, a gente teve aí o primeiro problema. O segundo problema, né, e aí deriva, tá certo, já da guerra da Ucrânia com a Rússia, bate mais fortemente no setor de alimentos esse ano, né, bem como das commodities energéticas. A Rússia e a Ucrânia são responsáveis por boa parte da produção de milho e de trigo do mundo, e esse produto começou a faltar. Além disso, todas as dificuldades de logística comprometeram também a transferência desses bens para os países que eram necessitados. Então, eu comecei a ter o segundo ponto efetivo de pressão inflacionária, que culminou com a dificuldade vamos dizer assim, de fornecimento de energia, em especial para a Europa, né, que tem uma dependência enorme do petróleo russo e do gás russo, na verdade, e que ocasionou aí uma explosão de preço. Então, com isso, eu tive esse movimento forte em termos de elevação da inflação e que está obrigando o mundo a atuar com uma política monetária contracionista, ou seja, subjuros de maneira intensa para tentar conter esse processo inflacionário. Quer dizer, a inflação não é uma coisa do Brasil, os Estados Unidos e a Europa estão tendo inflações que não vinham há 40 anos, o que é uma coisa, tá certo, né, complicada, e efetivamente, na hora que você sobe juros, você tem impactos dos mais variados mercados, desde os ativos de riscos, como bolsa de valores, tá certo, até a rentabilização, né, dos recursos através dos juros, tá certo? E a brincadeira das moedas, quer dizer, valoriza um dia o dólar, no outro dia o euro, e vai depender muito de como o fluxo de capital vai se redirecionar para esses países. Então, o que eu tenho hoje no mundo, né, efetivamente, é uma preocupação forte do ponto de vista da inflação global, né, e um grande questionamento, que eu acho que esse é um ponto importantíssimo, de como ficará esse mundo depois que tudo isso passar. Como é que ficam as relações do Ocidente com a Ásia, como é que ficam as interligações, né, e as teorias sobre, não eu diria o final da globalização, mas uma diminuição do processo de globalização, na nossa avaliação, vai ser uma coisa que vai ser imprescindível. Quer dizer, eu acho que a grande lição que fica no mundo de toda essa confusão é que não dá para você depender de um único fornecedor de produto. Você tem que efetivamente diversificar. Pode passar. Então, eu botei aqui só para a gente ter ideia, né, a evolução de preço de alguns produtos. Quer dizer, quando eu olho a soja, lembrando que esses dados é do dia 24 de junho, tá? A soja subiu efetivamente nos 12 meses 17%, isso porque já vem desvalorizando há uns 15 dias, porque aparentemente a safra americana vai ser muito boa, e a gente, tá certo, vai ter uma oferta razoável. Ainda assim, é um valor absolutamente elevado. O mesmo acontece com o milho, né? O minério de ferro, por sua vez, com os lockdowns chineses e a perspectiva de um crescimento menor, tomou um tombo muito forte, mas para vocês verem como a volatilidade faz parte do mercado, hoje, com a abertura anunciada pela China dos seus vários mercados, ele estava subindo no início do pregão algo como 6%.
Então, essa é outra característica do momento, a volatilidade grande, então muito cuidado em relação àquilo que a gente, está certo, de fato, vai administrar do ponto de vista principalmente financeiro. Finalmente, o petróleo, né, esse ainda bem comprometido, em função realmente da redução da oferta da Rússia e do comportamento da OPEP, que não está querendo crescer de maneira importante. Próximo. No próximo slide, a gente vai ver a inflação americana. Como vocês podem ver, o número é brutal, tá certo? Ela está crescendo na faixa de 8,6%. Esse CPI equivale ao nosso IPCA, né? Então, quer dizer, nós estamos aí com 12, eles estão com quase 9, não é tão diferente assim. E a mesma coisa acontece na Europa e na maioria dos países europeus. Então, por isso que os juros, né, pode passar também, os juros começam a aumentar de forma importante, como a gente pode ver no próximo slide, tá certo? Taxa de juros americanas, né? Ela está subindo de forma importante. Essa é uma série longa para mostrar realmente que o comportamento dela não é trivial, e as expectativas é que esse número chegue aí entre 4 e 4,50, o que vai fazer com que muitos investidores se voltem para a economia americana para aplicar em dólar uma taxa razoável, o que pode contribuir para uma desvalorização um pouco maior da nossa moeda. Então, o mundo hoje, infelizmente, está nessa situação entre dúvidas do que realmente vai acontecer na economia, e eu acho que a grande interrogação eu colocaria na direção de que como é que vai, tá certo, terminar isso tudo e como serão as relações entre os países a partir do final da pandemia, da discussão da guerra da Rússia com a Ucrânia, né, e realmente do comportamento da economia chinesa, que tem ajudado e contribuído para o crescimento mundial. Pode passar. Aqui, falando um pouquinho de Brasil, e isso é muito importante, principalmente para a turma do mercado de automóveis, né? Eu me fixei com a nossa inflação elevada na queda do rendimento médio real. Vocês podem ver que o rendimento não está caindo em termos reais, já deflacionado, algo como 9,5%. É uma queda de renda brutal, né? E isso tira o poder de compra realmente do consumidor. Vai ser importante para quando a gente discutir o setor automotivo. Ao mesmo tempo, tem um crescimento da inadimplência. Vocês viram que eu não estou usando os dados do Banco Central, eles estão parados em fevereiro, e tudo, quando a gente conversa com o sistema financeiro, é de que esses números estão crescendo de forma bastante acentuada, e o endividamento das famílias, que também está muito alto. Então, se eu componho uma queda de renda forte, somada a um nível de inadimplência alto, com juros mais altos, dá para se supor que a restrição de crédito vem logo em seguida. E crédito é uma coisa super importante. Bom, eu não vou ensinar Padre Nosso ao vigário, tá certo? Vocês sabem mais que eu que o risco de crédito nesse momento aumenta de forma realmente bastante relevante. Podemos passar. E aqui eu tenho os primeiros números pensando nesse ano e no ano que vem. O crescimento desse ano está ligeiramente acima das expectativas médias da abertura de 2022, mas com uma preocupação muito grande para 2023. Acho importante a gente colocar isso, porque eu acho que, do ponto de vista macro, o grande risco para 2023 é a gente ter um processo inflacionário alto, e isso vale para o Brasil, mas vale para o resto do mundo, com um crescimento muito baixo. É um IPCA que deve desacelerar de forma importante o ano que vem, mas ainda fora do centro da meta, o que significa a taxa Selic ainda forte para 2023. Acho que esse ano a gente fecha aí em torno de 13,75, eu só arredondei o número, e caminhando para 9,5 o ano que vem. Um câmbio que deve ficar ao redor do que está hoje, né? Ele até poderia ser menor, não fossem as dúvidas
e, vamos dizer assim, as inquietações, principalmente vindas da eleição nesse caso, né, uma taxa de desemprego que vai continuar ao redor de 10%, mas ainda um crescimento de crédito bastante razoável, se a gente pensa nas condicionantes macroeconômicas como um todo. Então, fechando o nosso cenário econômico, para a gente agora conversar um pouquinho sobre o setor de automóveis. Próximo. Então, o que eu acho importante da gente colocar, né, nessa visão do setor automotivo brasileiro hoje, primeiro fixando nos automóveis e comerciais leves, é a dificuldade de produção que a gente está enfrentando. A Anfávia acha que existem 500 mil carros que não foram feitos, não foram fabricados, faltam peças. Alguns pátios estão com estoques relativamente altos, mas é aquilo que eles chamam de não conformado, porque está faltando um espelho, está faltando um pneu, enfim. E, bom, não está pronto, mas efetivamente não dá para dizer que não tem demanda. Então, essa dúvida do setor de automóveis e comerciais leves hoje é presente. Eu não vendo porque eu não tenho carro, e até que ponto todos os fatores macro que eu levantei em termos de juros, em termos de renda, em termos de crédito, também estão afetando a demanda. Então, eu acredito que, do ponto de vista de equilíbrio, eu tenho tanto um problema de demanda quanto um problema de oferta, mas não dá para quantificar, tá certo, efetivamente, de onde vem a maior pressão, né? Segundo ponto, que me indica que já há uma desaceleração de demanda, é que depois de uma pressão muito grande nos preços dos usados, pela primeira vez esse ano, nos últimos 2, 3 meses, a gente sente que os preços desses automóveis começam a desacelerar. Ainda não voltaram aos níveis históricos, mas já estão bem abaixo, tá certo, daquilo que a gente podia imaginar, né? E nos dá uma indicação de que a demanda da pessoa física, efetivamente, ela está se retraindo em função, né, principalmente da perda de renda das famílias e dos juros elevados. A gente sente nitidamente uma retração do sistema financeiro, né, os bancos um pouco mais cautelosos, aumentando o spread, né, e tentando se proteger um pouco desse risco, tá certo? E ao mesmo tempo, a demanda das locadoras, o que me diz, se houver alguma produção esse ano a mais, a gente vai vender para as locadoras, porque tem 2 anos que elas não conseguem renegociar frota. E aí eu já chamo a atenção para a primeira mudança do setor automotivo, que é o aumento de participação das locadoras na composição das vendas do setor. A gente volta a isso lá na frente. Mas guardem essa observação de que realmente há uma mudança aí que eu acho que veio para ficar. Próximo. Esse é só um gráfico que a gente tenta demonstrar que quando a gente teve o pico, tá certo, de consumo, né, e de emplacamentos de automóveis e comerciais leves, que foi no ano de 2012, é onde essa setinha está apontando, que a gente atingiu quase 3,5 milhões de carros, e que agora a gente está realmente, né, numa desaceleração e que vai demorar um pouco para a gente retomar aquele padrão, né? Lembrando que nossa capacidade produtiva hoje está na ordem de 4,5 milhões de automóveis a combustão. Então, essa é outra coisa que eu queria que vocês também guardassem no cantinho da cabeça, que a gente vai voltar a isso um pouco mais à frente. Agora vamos falar um pouquinho de motos, que vai estar aí no próximo slide, que, diferentemente do setor de automóveis, está vendendo horrores esse ano, né? Acho que a gente tem várias explicações para justificar isso. Primeiro que, com medo da pandemia, muita gente não quis retornar aos transportes coletivos, né? E a moto, nesse sentido, ela ajuda, até porque seu preço é bastante razoável quando comparado ao do carro. O segundo é o motivo da pobreza, quer dizer, quem tinha carro e não consegue mais mantê-lo, até pelo preço da gasolina, além da queda de renda, está vendendo o carro e trocando por moto. Isso a gente está assistindo também de forma importante. Além do aumento de serviços, né, de delivery, que hoje é geral, e que vai para muito além
da parte de alimentos, que era o que tinha de grosso antes da pandemia, mas que hoje vale para qualquer setor, né? E isso fez com que realmente o consumo de motos crescesse de maneira importante. E além quer dizer, da coisa do crédito, hoje em dia, para você aprovar crédito em motos, tá certo? Para cada 10 propostas, não mais que 3 são aprovadas, mas o sistema de consórcio, nessa hora, ele funciona bem, porque quem tem uma graninha a mais consegue dar, né, um lance e tirar a moto de maneira mais rápida. Então, as motos esse ano devem crescer algo como 22, 23% em termos de venda, diferentemente do que está acontecendo no setor de autos e comerciais leves, né? E eu acho que essa tendência, né, se tiver moto para entregar, deve seguir ao longo do ano que vem. Então, no próximo slide, a gente vai ver o desempenho, tá certo, das vendas de motos, também em gráfico, mostrando também que foi 2013, não foi 2012, o pico de vendas, mas que efetivamente não recuperamos também e nem retomamos aqueles patamares, né, do passado recente. E acredito que vai demorar um pouco para a gente retomar ao pico, mas sou mais otimista em relação às vendas de motos, em especial esse ano, do que de autos e comerciais leves. Bom, fechada essa avaliação de mercado, acho que agora a gente poderia olhar um pouquinho o que está acontecendo do ponto de vista do setor. Então, no próximo slide, a gente procura mostrar, né, ou tentar conversar sobre o que está acontecendo conceitualmente do ponto de vista de mercado. Primeiro, que é a introdução do conceito de mobilidade. Ninguém mais fala de compra e venda de carro. O conceito é mobilidade, né? Então, esses novos conceitos, tá certo? Efetivamente, eles vão marcar uma mudança do ponto de vista do comportamento da indústria, de como o modelo de negócio vai se encaminhar, né? E de como ele vai avançar. Eu acho que essa é uma coisa muito importante. Esse conceito de mobilidade, ele está, ao mesmo tempo, associado àquilo que a gente discute como sustentabilidade, né? Que é a discussão que vai além da fonte de energia, mas que tem a ver também com a tecnologia, com a ampliação do conceito de conectividade, tá certo? Né? E, efetivamente, a partir da chegada do 5G e de muito investimento em infraestrutura, a introdução do carro autônomo, né? Que é uma coisa que nos Estados Unidos começa a acontecer, ainda de forma lenta, mas já tem algumas estradas, principalmente na área de caminhões, né? Algumas estradas já conseguem ter seus caminhões, vamos dizer assim, dirigidos automaticamente, tá certo? Uma infraestrutura continua, né, precisando de muito investimento, principalmente em função de abastecimento de energia, o pessoal acha que é só ligar na tomada, mas não é bem assim, né? A manutenção dos carros elétricos, tá certo? Né? E as estradas inteligentes. Então, tudo isso vai significar mudanças, né, significativas do ponto de vista do conceito de mobilidade, vai impactar no setor automotivo. No próximo slide, a gente vai ver que, além disso, a gente tem a alteração do ponto de vista do conceito de serviços. Eu acho que aqui é o que começa a ficar mais importante para vocês, tá certo? Que é a discussão do consumidor juntamente com essas mudanças. Quer dizer, eu quero utilizar o meu próprio carro, né? Ou eu quero, sei lá, fazer algum tipo de combinação distinta, né? E para você consolidar, né, esses serviços, quer dizer, a gente tem que ver que, efetivamente, quer dizer, o ambiente regulado é importante, né, tá certo? A relação de custos de mobilidade. Otimizar a utilização, tá certo? É outra coisa importante. Né? Os avanços nos automóveis para atender o cliente, tá certo? É outra coisa importante. Então, esse momento, ele já está provocando, né, a associação, inclusive de montadoras, inclusive de, vamos dizer assim,
de perfis diferentes, de autopeças com montadora, enfim, para você conseguir investir e avançar efetivamente que o setor vai exigir de você, né? E continuando no próximo slide, a gente sente efetivamente, tá certo? Quer dizer que no Brasil isso começa a chegar. Então, eu acho que o exemplo melhor foi essa aliança criada pela Mobilidade Sustentável, né, que junta 9 empresas de áreas totalmente diferentes e que procuram efetivamente, né, se associar para oferecer um serviço novo e diferenciado. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante. Né? A isso a gente junta o perfil do consumidor que está se alterando, tá certo? Ainda é verdade que a maioria das pessoas querem ter seus carros, mas começa a ter efetivamente uma mudança na como eu compro esse carro, se eu compro, né, numa loja, se eu compro via internet. A maioria das pessoas fazem tudo na internet e vão na concessionária, basicamente, fechar a proposta, tá certo? Além disso, eu tenho uma mudança em termos de utilização. Quer dizer, nos Estados Unidos, 12% dos automóveis já são compartilhados, né? E isso basicamente na população jovem, tá certo? E na Europa, o compartilhamento já está em 17%. Aqui no Brasil, ele praticamente não existe ainda, tá? Então, continuando olhando ainda o perfil do consumidor, eu posso ver que no Brasil, as mudanças, próximo, por favor, as mudanças começam a acontecer, mas ainda de forma, tá certo, bastante lentas, tá certo? A maioria dos jovens, né, ainda querem ter o carro, e aqui eu gostaria de separar, porque o Brasil é uma coisa diferente. Primeiro, quando eu olho capital e interior, segundo, quando eu distingo ele regionalmente. Então, por exemplo, o Nordeste é o grande consumidor de motos, tá certo? Nas grandes cidades, os jovens não querem mais ter nada. Eles querem usar tudo, mas não querem ter carro, não querem ter apartamento. Mas no interior, isso é diferente, seja qual for o interior e qual for a região. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Segundo ponto que eu falei lá atrás é a utilização das locadoras, que estão ampliando os seus serviços. Quer dizer, além do aluguel tradicional, eles estão utilizando parte da sua frota, tá certo? Na gestão de frotas de empresa, então eles pegam os carros, oferecem para as empresas, e as empresas não compram mais os carros. Quem compra os carros são as locadoras, e as empresas simplesmente alugam para as indústrias ou para as grandes outras empresas. Então, as locadoras começam a mudar e alterar já o conceito de mobilidade, tá certo? E, portanto, o perfil de demanda desse consumidor, né? E mais recentemente a gente tem o serviço de assinatura, que eu estava aqui lembrando com o pessoal da Vetera, que é como se fosse o leasing de antigamente, tá certo? Mas que é uma coisa nova do ponto de vista conceitual brasileiro também, né? Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que acompanhar, tá certo? Porque isso vai influenciar na atuação de vocês, que são os grandes financiadores. Como, para quem, né, e de que forma eu vou atuar para financiar, de fato, os automóveis, as motos, enfim, todos os transportes do setor automotivo. Finalmente, eu acho que a gente pode discutir também um pouco, né, o que está acontecendo do ponto de vista pode mudar, do ponto de vista vamos dizer assim, do papel social da empresa. Uma coisa que no Brasil está começando agora, mas que se a gente for olhar nos Estados Unidos, começou na década de 40, quando teve o início do combate ao racismo, e por aí foi agregando valor em outras coisas, em outros sistemas, e que passa a ser uma coisa super importante do ponto de vista da visão das empresas a partir de agora, né? Aqui, os jovens, principalmente, eles olham muito essas empresas antes de, vamos dizer assim, comprar o seu produto. Eu gostaria de chamar a atenção de que a Natura foi realmente a primeira no Brasil a se preocupar, principalmente com a coisa do meio ambiente. E, finalmente, né, só para a gente levantar aí a lebre, pode passar,
para a gente começar aí a nossa discussão, né, eu me pergunto, como é que os financiadores, portanto, a maioria de vocês, vão se posicionar estrategicamente para enfrentar todas essas mudanças? Lembrando o seguinte, a gente hoje tem que estar com o pé em duas canoas, porque vai ter um momento que a gente vai ter que pular de uma canoa para outra, mas por enquanto as duas são importantes, tá certo? Então a pergunta é como atuar nesse novo mercado, como atender, tá certo, essas linhas de crédito, pensando na coisa do ESG, tá certo? Principalmente voltado para os jovens, se teriam taxas diferenciadas ou não, como a gente faz para atender aquele que é mais comprometido com sustentabilidade, tá certo? A discussão entre veículos de combustão vis-à-vis os elétricos. Lembrando que os elétricos estão crescendo, esse ano eles estão na mídia de forma importante, mas ainda representam muito pouco da nossa frota e das nossas vendas, mas em algum momento eles vão crescer, mas falta muito, tá certo? Portanto, os veículos a combustão ainda vão levar alguns anos, né? No Brasil, a discussão aumenta com os híbridos a etanol. Tem muita gente que diz, tá certo, que o etanol emite muito pouco CO2, mesmo quando eu comparo com o elétrico, porque o elétrico tem toda a discussão de bateria, né? Então, como se posicionar em relação ao financiamento de todos esses carros, tá certo? E como avançar para financiar as novas modalidades de consumo. Porque cada dia que passa, produtos e serviços vão se confundir, né? Tá certo? Quer dizer, como eu posso fazer para atuar junto às empresas que vão, por exemplo, locar automóveis de locadoras para fazer sua frota? Como eu vou atuar, de repente, para financiar, tá certo, a possibilidade de um carro compartilhado quando as empresas desse tipo começarem a aparecer? Eu posso participar do serviço de assinatura como financiador? Como me aproximar desse novo mercado? Então, a busca de novas oportunidades de financiamento para vocês, eu acho que é uma estrada nova e com grandes possibilidades. Acho que a gente tem que estar realmente aberto, né? Porque, de repente, o financiamento, em vez de ser estrito senso para automóvel, pode ser para uma oficina de uma concessionária que vai investir em carro elétrico. Ou, tá certo? Outros participantes, né, de comercialização de veículos, como as locadoras. As grandes, como Localiza, Unidas, não precisam de financiamento. Mas temos que lembrar que nós temos muitas locadoras médias que, de repente, tá certo, podem fazer parceria com os senhores. Então, a minha provocação no final dessa apresentação está muito associada a isso, quer dizer, como é que vocês podem se reposicionar nesse mercado na busca efetivamente de novos negócios, novas oportunidades e, portanto, novos ganhos, né? Eu acho que, só para concluir, eu botei um gráfico de venda de elétricos, pode passar, né, para ver que realmente há um crescimento, mas que o volume ainda é muito pequeno. Bom, nessa altura eu fico à disposição de vocês, tá certo? Se vocês quiserem participar de alguma maneira do debate. Acho que tem muita coisa nova acontecendo e nós temos que estar muito atentos a tudo que vai rolar, vamos dizer assim, como diriam os jovens daqui para frente. É isso. Muito bom, Teresa, muito bom. Muita informação relevante e eu acho que uma reflexão muito importante, né, sobre essa mudança que está acontecendo do consumidor de veículos para o consumidor de mobilidade, né? É uma mudança de paradigma bem grande aí pela qual a gente está passando. Quero convidar aqui quem está nos assistindo para que envie suas perguntas pelo chat. Mas eu tenho aqui uma questão para você, né? Eu, como advogada, não posso deixar de fazer uma pergunta com cunho jurídico aqui para você, mas você deve estar acompanhando aí alguns projetos de lei que trazem mudanças que podem, de alguma forma, impactar positivamente no mercado, né? Eu queria saber a sua opinião, saber se você acredita que uma melhora nesse ambiente legislativo
também pode ajudar esse mercado de compra e venda de veículos ou de financiamento de veículos, como, por exemplo, o Marco Legal das Garantias e a busca e apreensão extrajudicial. Com certeza, esse para mim, tá certo, foi um grande ganho que aconteceu esse ano com a aprovação na Câmara. Vamos torcer para o Senado aprovar isso rapidinho. É uma demanda antiga, tá certo, do ponto de vista do setor, e acho que vai contribuir para que a gente tenha uma relativização das restrições de crédito que nós estamos tendo nesse momento em função dos riscos inflacionários que nós estamos vivendo. Esse, para mim, do ponto de vista do setor, foi o grande gol, tá certo, que foi marcado ao longo desse ano. Legal, Tereza. Com relação à parte econômica, né, a gente sabe que as condições de consumo aí se deterioraram bastante durante a pandemia, e não só por isso, mas também por conta de inflação, alta de juros e outros fatores aí relevantes. Mas mesmo assim, você falou, né, na sua apresentação que tem uma alta demanda por motos. Quais os aspectos aí que você entende que podem ser mais alavancadores das vendas de curto e de médio prazo? Então, eu acho que, quer dizer, tem uma mudança aí, né, em relação a motos neste ano e provavelmente no próximo, que está muito associada à perda de renda das famílias, né, somada ao nível de preço dos combustíveis, né? Se você imagina que a moto consome muito menos gasolina do que um automóvel, e te leva, apesar dos riscos, né, inclusive risco nas grandes cidades de assalto, etc., etc., né, eu acho que esse é um dos motores que nós temos assistido. E o empobrecimento da população fez, né, junto com a elevação dos preços dos carros, em função de tudo que a gente falou das cadeias produtivas, fez com que efetivamente você tivesse gente trocando um pouco o automóvel, até porque a manutenção de carro, né, mas pagamento de IPVA mais seguro, etc., etc., não é barato, muita gente substituiu nesse momento, tá certo, o carro pela moto. O que tem no que se refere a autos e comerciais leves, e aí eu acho, do ponto de vista daqueles que financiam, realmente neste momento em especial, né, o início dessa transição, vamos dizer assim, da compra definitiva do carro, até pela mudança do perfil do consumidor, pelo potencial, tá certo, de utilização em outros serviços, que vai ser feito não só pelas locadoras, mas pelas próprias concessionárias, enfim, pelas lojas que vendem automóveis usados, que compõem a associação da Fenauto, e todos esses provavelmente vão começar a atuar, né, no atendimento a essa mudança que está acontecendo do ponto de vista efetivo do comportamento do consumidor, que está no mundo inteiro. Lembrando isso, quer dizer, se vocês viram as notícias recentes, a perspectiva na Europa era que os carros a combustão parassem de rodar ou parassem de ser fabricados, desculpe, em 2035. As montadoras já disseram que isso não vai ser possível. Portanto, a realidade do carro elétrico vai demorar mais do que muita gente está prevendo, infelizmente. Muito bom. Uma outra questão aqui, Tereza, a gente tem notícias aí, né, de crescentes movimentações de ofertas de montadora, de concessionária, de revendas em geral, até você mencionando a Fenauto, né, que é a Federação dos Veículos Usados, que buscam aí ampliar o leque de serviços de facilidade oferecidos para o comprador, né, ou para quem já é proprietário efetivo do veículo. Esse movimento pode alavancar vendas no setor de forma consistente? Como isso pode ser possível, né? Como isso seria possível? Eu acho que todos já estão se mobilizando nessa direção, né? No sentido de que a percepção de que o consumidor hoje é um consumidor mais consciente, conhece mais, tá certo, o mercado, tem mais informação a respeito do que está acontecendo, consegue acessar e comparar taxa de juros e prestação de serviços,
eu acho e acredito que o momento agora quer dizer, quem procura o carro vai para além da compra do carro, né? Ele quer realmente o que vem de serviço agregado nessa aquisição. Então, a manutenção do carro, serviço de assistência técnica, uma boa oficina, um bom atendimento, tudo isso complementa efetivamente, seja para que produto for que você vai vender, né? Vamos dizer assim, o total que compõe a possibilidade de você fazer negócio. E acho que nesses momentos onde você tem dificuldades em comercializar, né, você oferecer serviço e agregar valor, esse é um dos desafios que eu olho para o ano que vem e vejo que terão que ser encarados por alguma dessas empresas. Se eu estou diminuindo venda, como eu faço para atrair e manter meu cliente? Quer dizer, são os desafios que a gente tem que olhar. Como manter minimamente, tá certo, uma boa gestão de capital de giro, para precisar um mínimo, né, de recorrer, pelo menos para o meu serviço, a crédito de terceiros, né, como assistir o meu cliente se ele precisar de crédito de terceiros, enfim, é criar um pacote de serviço de assistência no agregado que sempre traga de volta o cliente à sua loja. Muito bom. Bom, Teresa, eu tenho aqui mais uma pergunta sobre um tema que você comentou do ESG, né? Tema que está em voga, a gente tem discutido bastante, inclusive aqui nas lives da CREF, a gente já fez lives a respeito do ESG, inclusive aí com participação do Banco Central, que tem soltado normas a esse respeito. Mas aqui, olhando um pouquinho o pilar do S, né, do social e desse novo consumidor aí que está preocupado com o meio ambiente, com cadeia produtiva, com quem é que está envolvido em toda essa cadeia de consumo de veículos. Você falou sobre o que o mercado precisa, né, se preocupar, mas você tem assim alguma ideia, alguma ação efetiva que tanto montadoras de veículos como o mercado financeiro podem tomar para poder atender esse novo público? Eu acho que algumas coisas já estão acontecendo efetivamente. Quando você pensa do ponto de vista da produção, quer dizer, você entrar hoje, tá certo, numa uma montadora, vis-à-vis o que era no passado, você já tem uma diferença substantiva do ponto de vista de tudo aquilo que se relaciona ao meio ambiente, né? Acho que a preocupação com gestão de água, gestão de gasto de energia, como administrar esse tipo de coisa, como ser mais eficiente e ganhar produtividade, são coisas que estão na cabeça de todo mundo. O segundo ponto é quem é meu fornecedor, que tipo de matéria-prima e insumo ele usa, né, e como ele também administra isso. Acho que isso está começando a fazer parte do ponto de vista da cadeia produtiva. E acho que, do ponto de vista dos financiadores, em algum momento isso vai fazer diferença, tá certo? Porque uma empresa que está avançando nessa área, ganhando espaço, se tornando mais produtiva, portanto mais rentável, provavelmente terá direito a uma taxa de juros mais competitiva em relação àquelas empresas que ficaram para trás. E acredito que à frente, né, talvez demore um pouco ainda, né, o pessoal que financia a aquisição desses bens vai estar atento para isso e vai conseguir avaliar efetivamente, né, a melhoria e o desempenho dessas empresas. Legal, Teresa. A gente recebeu aqui uma pergunta da audiência. Não seria o momento de o Brasil apostar mais no etanol? Eu acredito que sim, mas eu sempre tenho uma preocupação, que é o seguinte: o etanol vem da cana, e você pode produzir com a cana o etanol ou o açúcar. O açúcar depende muito da produção da Índia, que é um dos grandes produtores, né, do mundo. A Índia, o ano passado, resolveu que ia fazer mais etanol para usar nos seus carros e diminuiu a oferta de açúcar do ponto de vista do mercado internacional. O preço do açúcar sobe. Aí a tendência aqui,
né? Nós já somos grandes produtores de etanol e de cana, é que o pessoal diminua a produção de etanol e vá para a cana. Então, acho que enquanto a gente não tiver clareza, né, que independente dos movimentos de preço da commodity cana-de-açúcar, não teremos, tá certo, uma forte redução do ponto de vista do etanol, o pessoal fica meio ressabiado com os produtores. Mas eu não tenho dúvida que, do ponto de vista do Brasil, muito mais do que o carro elétrico nesse momento, a solução seria um híbrido com etanol, né? Não tenho dúvida. Tira a gasolina e vamos fazer um híbrido a etanol. Para mim seria um caminho bom. Mas eu teria que ter garantia de que eu vou ter o etanol e que os produtores não irão, vamos dizer assim, se iludir nos movimentos especulativos, que é uma coisa difícil de regular, né? É bastante mesmo. Veio uma outra pergunta aqui bem interessante. Na sua opinião, será que é possível a união de mais montadoras para redução de custos, como foi a criação da Stellantis? Eu lembro que é que eu sou velhinha, viu, gente? Há uns 20 anos atrás, eu já estudava um pouco esse setor e as expectativas naquele momento, eu não sei hoje se é isso mesmo, mas é que em alguns anos nós não tivéssemos mais que 10 montadoras no mundo. E eu acho que a gente, com a introdução do autônomo e elétrico, a gente caminha para alguma coisa como isso. Por quê? Os investimentos necessários, seja para você avançar no carro elétrico, baratear a produção de bateria, né, e conseguir realmente fazer um carro competitivo, que consiga rodar 400, 500, 600 quilômetros com autonomia. E, ao mesmo tempo, o que você precisa fazer para criar um carro autônomo vai exigir tanto dinheiro que a associação, a fusão, enfim, de que maneira elas vão se organizar, difícil de falar, mas que essas associações vão acontecer, eu não tenho dúvida. E, de fato, o que aconteceu, né, com essa associação que foi criada, eu acho que vai se repetir com muitas outras, né? Tá certo? E acho que é isso mesmo, a gente caminha para ter 8, 10 montadoras no mundo, tá certo? E não muito mais que isso. Resta a pergunta de como fica a China, né? A China hoje é a maior fabricante de automóveis, né? Ela sozinha fabrica, acho que algo com 30 milhões de carros, é muito carro. E como ela vai se inserir nesse tipo de coisa. Eu estava vendo hoje de manhã que está chegando no Brasil o primeiro caminhão que vai ser operado pelo 5G. Então, como ela vai se encaixar nesse mundo, no momento em que há uma discussão grande entre ela, vamos dizer assim, e o mercado americano, né, do ponto de vista da competição pelo ganho do mercado global, é uma dúvida que fica na minha cabeça. Como é que ficam as montadoras chinesas ou como elas serão inseridas nesse contexto. Mas quando eu penso do lado ocidental do mundo, somando Europa, Estados Unidos, Canadá, México e mesmo Brasil, quer dizer, se bem que as grandes sedes estão lá fora, eu acho que a gente caminha para isso mesmo, para não ter mais que 8, se tanto 10, acho até muito, montadoras no mundo. Ressaltando essa observação em relação a qual vai ser o comportamento chinês. Essa dúvida, para mim, ainda persiste e não é muito claro como é que eles vão, vamos dizer assim, se introduzir e se misturar do ponto de vista, tá certo, da produção global. Muito bom, Teresa. Eu acho que com essa questão aí a gente encerra a sessão de perguntas. Eu queria abrir a palavra para você fazer suas considerações finais aqui antes da gente encerrar a live. Não, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a CREF, tá certo? E a Vetera, pela oportunidade, né? A todos aqueles que estão aí, né, nos escutando, e dizendo que estamos aí à disposição. Lembrando isso, o mundo está numa transformação forte,
que vai desde a parte da macroeconomia, a microeconomia, a gestão empresarial, a mudança de visão de mundo, a mudança de perfil de consumo, né? E que, neste momento, nós temos que estar muito atentos para um ano que vem, que não vai ser tão simples, né? Do ponto de vista global, nem falo de Brasil, independente do que resulte aqui as eleições, mas do crescimento, né, medíocre do ponto de vista do mundo, do que vai sobrar, né, em relação a essa briga, enfim, triste que nós estamos assistindo da Ucrânia com a Rússia e que está dividindo realmente o mundo entre Ocidente e Ásia, como vai ser a partir daí as relações, né, entre essas regiões, e a influência que isso tudo vai ter do ponto de vista, né? No fundo, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade enorme, né, com essa redução da globalização, de receber investimentos industriais que foram perdidos ao longo das últimas 2 décadas. E eu acho que se a gente souber aproveitar, a gente pode sair muito vitorioso de toda essa confusão. Acho que minha mensagem no final é muito otimista em relação a isso, mas a gente vai ter que realmente se esforçar, né, para buscar esse ganho, que eu acho que a gente vai ter a oportunidade, como sendo o maior país da América do Sul, né, com o maior potencial de demanda e, portanto, com o maior potencial de atração de investimento. Acho que é isso. E agradecer a todos, né? Muito obrigada, Tereza. Bom, só posso agradecer novamente aí a sua disponibilidade. Tanto conteúdo super interessante aqui, aprendi muito. Hoje tenho certeza que nossa audiência aí também aprendeu muito sobre o mercado de veículos em especial. Quero agradecer aqui todo o time da CREF envolvido na organização dessa live, a todos que nos acompanharam durante esse tempo e ao nosso parceiro do evento, a Vetera Tecnologia. Obrigada por estar com a gente aí. Bom, sigam nossa página no LinkedIn, se inscrevam no nosso canal do YouTube, esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube, e acionem os sininhos para acompanhar os nossos trabalhos, tá bom? Até a próxima live, um grande abraço a todos. E aí, gente?